Pessoal, então, olá. Nessa videoaula a gente vai... Olá. Nessa aula a gente vai estudar sobre a leitura das frações. Então, a leitura das frações, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro lê o número de cima, depois o número de baixo, né? Eu vou explicar. Então, primeiro lê o numerador, que é o número de cima. Segundo, se lê o denominador. E cada denominador, ele tem um nome específico. Então, olha só. Quando é o 2, ó, denominador 2. Se lê meio. O 3, terço. O 4, quarto. O 5, quinto. O 6, sexto. O 7, sétimo. O 8, oitavo. O 9, o nono. O 10º, décimos. Aqui, quando começa a partir do 11, se coloca uma palavrinha chamada avos. Então, olha só. 11, avo. 12, avo. 13, avo. 14 avos. 14 avos. 15 avos. E assim, conforme vai, ele só vai mudar o nome quando é o 100, que é centésimos, certo? O 1000, que é o milésimo. Então, entre o 10 e o 100 é tudo o nome do número e a palavra avo. Vamos a um exemplo aqui, ó. Exemplos. Então, olha só, letra A. Ó. Como é que a gente lê? A gente lê da seguinte forma: 2 quartos. Certo? Letra B. Se lê. Como é que a gente lê isso aqui? 3, 20 avos. Certo? Então, entre 11 e o 99, a gente sempre lê o nome do número debaixo do denominador e a palavra avos. E em cima continua o nome do número por extenso. Certo? Então, olha só. Outra aqui, ó. Como é que se lê isso aqui? Fica como? 4, 99, 99 avos. Certo? Então, do 10, ó, décimo, beleza, tem o nome, ok?
E do 11 em diante até o 99 vem a palavra avos no final, certo? Então, essa é a maneira de como a gente lê a fração. Agora, nessa segunda parte, a gente vai estudar alguns tipos de frações. Que a gente vai estudar agora. O que é uma fração? Própria, imprópria e aparente. Certo? É o que a gente vai estudar a partir de agora. Então, dê uma pausa no vídeo, copiem essa parte. Então, agora vem os tipos de frações. O que é os tipos de frações? É que nem toda fração tem uma forma igual, certo? Ou seja, tem fração que o numerador é maior que o denominador, tem fração que o numerador é menor que o denominador, e tem casos de frações em que o numerador é um múltiplo do denominador. Então aqui, tipos de frações. Tipos de frações. Nos tipos de frações temos quais? Fração própria, fração imprópria, certo? Então, vamos ver primeiro a fração própria. São as frações em que o numerador é menor que o denominador, certo? Então, exemplos. Exemplos. 1/2, né? 1/2, 2/3. Eu estou escrevendo aqui o nome das frações para vocês se habituarem com a leitura delas, ok? Então, aqui, 4/5 e assim por diante, ok? Então, agora vem o segundo tipo de frações, que são as frações impróprias, certo? Nas frações impróprias, acontece o inverso, ok? Ó, frações impróprias. São frações em que o numerador é maior que o denominador. Ou seja,
é aquelas frações que ultrapassam o limite de partes divididas, ok? Então, vamos usar uns exemplos aqui. Exemplos. Então, exemplos. 4 terços, né? Ó, 4 terços, 6 quintos, ó, 6 quintos, 15 dozeavos, ó. Certo? Então, essas são as frações impróprias. E agora, no terceiro caso, estudaremos o terceiro tipo de fração, que é as frações equivalentes. Que essas são engraçadas, certo? Por que engraçadas? Porque o número que está em cima é o resultado da tabuada de baixo. Então, olha só. Então, frações aparentes. Frações aparentes. O que são essas frações aparentes? São frações em que o denominador é um múltiplo do... Não, que é o numerador. É um múltiplo do denominador. Olha só que engraçado. Exemplo. Olha só como elas são engraçadas. 4 meios. O 4 é o dobro de 2, certo? Isso aqui, ó, 4 meios. Ó, 6 terços. Olha só. O 6 não é o dobro do 3? Então é uma fração aparente. Ó, 6 terços. Olha só. 18. Não, 18 não. 16 quartos. O 16 não é 4 vezes o 4? Então é uma fração aparente. Então fica 16 quartos. Então, essas são as frações aparentes. É quando o numerador aparece na tabuada do denominador. Então, o 4 aparece na tabuada do 2. O 6 aparece na tabuada do 3. E o 16 aparece na tabuada do 4. Ok? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estudem. Espero que vocês curtam essa aula, ok? Não só com um like, mas também entendendo, certo? Boa noite, bom dia, boa tarde e até mais.